Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna. A lição é a 10, Vencer o Mal. E quem irá contribuir com o estudo desta noite é o nosso amigo e facilitador, Ives Facuri. Boa noite, Ives, e bom estudo. Boa noite a todos. Satisfação para a gente poder estar aqui no Jesus de Nazaré, participando de mais essa noite de estudo, mais essa noite de reflexão, dando continuidade à análise do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, que hoje nos traz uma lição muito significativa para todos nós, porque creio eu estarmos todos inseridos dentro desse desafio, que é o desafio de vencer o mal. Vencer o mal, portanto, é o título da lição da noite. E é um desafio, eu coloco como sendo um desafio, porque, de certa forma, que mal é esse que a lição se refere? Quando a gente fala vencer o mal, equivocadamente nós podemos ser conduzidos a imaginar o mal externo. Afinal de contas, não é difícil perceber todos os males que acontecem no mundo todos os dias. Basta ligar a TV, basta abrir um jornal, basta abrir um site na internet de notícias, em que a gente vai ver o mal presente estampado diante dos nossos olhos. Mas, quando nós vamos fazer a análise da proposta que nos foi colocada, a gente percebe que não é esse o mal da qual se refere o livro. Esse é o mal observável, mas é um mal que não representa algo causal, mas algo de consequência, referindo-se a uma consequência de males que todos nós trazemos dentro de nós, que precisam ser observados. Porque o mal de fora ele é sempre um reflexo do mal interior, que em alguma medida todos nós trazemos na intimidade. Então a lição, quando fala vencer o mal, está falando dessa dose de mal que todo mundo traz, dessa dose de sombra que todo mundo traz dentro de si. Porque a espiritualidade nos coloca que cada espírito encarnado na Terra ou vinculado ao orbe é um conjunto de qualidades e dificuldades num processo de metamorfose, num processo de evolução constante, mas que ainda traz em si determinados empecilhos internos correspondente a essas sombras que todos nós carregamos. Então, quando fala assim, vencer o mal, está nos propondo um desafio pessoal para cada um de nós. Porque eu costumo até dar um exemplo, que é o seguinte: nós, normalmente, podemos ser identificados como pessoas pacíficas, como pessoas do bem, no nosso dia a dia, por aqueles que nos conhecem. E até uma visão pessoal nossa sobre nós mesmos faz com que nós possamos identificar com sinceridade que nós não somos pessoas más, não somos pessoas ruins, e sim somos pessoas que já temos uma inclinação maior para a bondade, para a benevolência. Contudo, é preciso a gente poder medir, de certa forma, qual é o nível dessa bondade, qual é o nível dessa beneficência que a gente tem construída e solidificada dentro de cada um de nós. Porque uma coisa é a gente falar assim, o fulano é uma pessoa boa, tá certo, ninguém discorda disso. Mas o questionamento posterior seria, até que ponto vai essa bondade? Porque nós podemos ser identificados e qualificados como sendo pessoas boas. É aceitável que assim o seja. Portanto, para aqueles que buscam uma reforma mais profunda,
Para aqueles que buscam uma transformação mais efetiva do espírito, é preciso se perguntar um outro questionamento, que é: até que ponto vai a minha bondade? Então, a partir do momento em que a gente pergunta até que ponto vai a nossa bondade, a gente já começa a nos investigar mais profundamente, no sentido de identificar aquilo que a gente necessita desenvolver, a fim de nos tornarmos pessoas mais espiritualizadas. Por quê? Tá bom, somos pessoas boas, mas vocês já imaginaram que determinadas circunstâncias da vida podem nos testar a um ponto de nos fazer colocar para fora aspectos de nós mesmos que antes daquela experiência em si nós não conhecíamos? Então existem muitos episódios da vida que vão nos ajudando. Aí a gente precisa de um olhar mais amplo para perceber que, na verdade, isso representa uma ajuda para nós. Existem muitos acontecimentos que vão nos ajudando a colocar para fora de nós aspectos que nós não conhecíamos antes e que nem sempre são aspectos que nos agradam. Nem sempre são aspectos que nos alegram. Por quê? Porque são aqueles aspectos que todos nós buscamos camuflar de alguma forma, porque representa o nosso pior lado, representa o nosso lado B. Todo mundo tem um lado B. Todo mundo, a partir do momento em que passa a ser testado nos limites da sua paciência, nos limites da sua bondade, começa a colocar para fora aspectos da sua personalidade que até então não conheciam, e não são aspectos muito legais. São aspectos de violência, são aspectos de animalidade, são as nossas sombras projetadas a partir das experiências que nos testam os limites. E é por isso que o Chico Xavier ele tinha uma frase que nos ajuda a entender muito bem isso. Ele fala o seguinte, ele dizia o seguinte, que nós nunca poderíamos testar os limites de ninguém, porque todo mundo tem um limite na bondade. Todo mundo tem um limite na capacidade de tolerar as circunstâncias e as pessoas. E é preciso com que a gente não teste esses limites dos outros. Isso também é uma característica do indivíduo que é caridoso. Não testar os limites da outra pessoa. Porque o Chico colocava que a alma humana é um retrato da alma humana que explica muito bem isso que a gente está querendo dizer, é que cada um de nós é como se fosse um poço de água cristalina, que na superfície você pode até beber aquelas águas que são limpas, mas se você enfia a mão naquele poço de água cristalina e você cutuca o fundo daquele lago, você não consegue mais beber a água. Por quê? Porque a terra do fundo levantou, contaminou a água, não possibilitando mais ninguém se dessedentar daquele líquido. Então todos nós somos mais ou menos assim. Nós temos como superfície uma postura branda, uma postura pacífica, mas determinados acontecimentos da vida são como aquela mão que vai enfiar, que vai se submergir no lago e vai cutucar o fundo. Tá certo? Essa mão que vai submergir no lago e vai tocar o fundo, contaminando as águas, são as experiências da vida e as pessoas que nos testam a paciência. Então, quando nós estamos falando em vencer o mal, primeiro é preciso identificar que mal é esse. E para que a gente possa identificar qual é o mal, é necessário circunstâncias que coloquem para fora de nós aspectos que precisam ser trabalhados por nós. Por quê? Vejamos bem, convivermos entre pessoas que pensam como a gente, que falam como a gente, que se portam como a gente, que buscam mais ou menos as mesmas coisas que nós buscamos, faz com que determinados aspectos de nós mesmos desconhecidos apareçam? Não fazem, não fazem.
Porque todo mundo tem mais ou menos uma postura padrão entre os seus afins, entre aqueles que nutrem afinidades recíprocas. Todo mundo vai ter um comportamento mais ou menos padrão nesse sentido. Agora, quando há diferença, quando há a falta de afinidade, quando há o teste verdadeiro, aparece com ele a possibilidade de identificarmos o mal justamente por essa diferença possibilitar com que esse fundo do nosso psiquismo, ainda muito carregado de impulsos inferiores, venham à tona. Então eu costumo até dizer o seguinte: num centro espírita, por exemplo, como todos nós estamos aqui nesse momento, é muito fácil a gente poder ser caridoso, é muito fácil a gente ser educado, é muito fácil a gente falar com mansidão, é muito fácil a gente demonstrar generosidade. Por quê? Porque é um ambiente que favorece, até por uma espécie de pressão social, que esse tipo de comportamento seja reproduzido. Portanto, aqui não é o local ideal para se identificar a virtude em ninguém, nem mesmo naquele que está fazendo palestra. Porque estar em um ambiente favorável a você nutrir ou cultivar determinada postura elevada é fácil. Agora, as virtudes verdadeiras, elas só vão poder ser observáveis com mais nitidez em ambientes adversos, em ambientes que nos desagradam, em ambientes que nos testem os limites. Esse ambiente aqui não nos testam os limites. Então, está vendo que vencer o mal passa por uma série de circunstâncias que possibilitam o aparecimento do mal que existe em nós? Por quê? Porque antes de se falar em virtude, antes de se falar em desenvolvimento das qualidades espirituais que todos nós buscamos, é preciso falar de autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento, ninguém consegue identificar em si mesmo as potencialidades que precisam ser desenvolvidas cada vez mais, e ninguém consegue identificar em si mesmo as fragilidades, as dificuldades, as imperfeições que precisam ser suprimidas e superadas. Então, para que possa haver esse claro conhecimento do terreno a que nós temos que conquistar, é preciso, primeiramente, um conhecimento, uma certa possibilidade de ir e vir dentro daquele território para que ele possa ser conquistado. Eu tive recentemente em São Paulo e até fui lá fazer uns compromissos, fui lá fazer algumas palestras em centros espíritas. Eu fui na cidade de Santo André, que fica ali no ABC Paulista. E o que acontece? Se você me pega e solta em determinadas regiões ali do centro de São Paulo, logo, logo vocês vão ter que fazer uns cartazinhos, procura-se, desaparecido, e pregar nos postes. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento geográfico daquele local. Não tenho. Então, quando a gente não tem conhecimento geográfico de um local, de uma localidade, a nossa liberdade ela fica limitada. Vocês concordam comigo? Você vai para uma cidade, você não sabe de nada daquela cidade, você vai ficar limitado. Se você está num hotel, você vai no máximo até a esquina, comprar alguma coisa e volta para o hotel. Você não se arrisca a ir mais longe. Quando você tem o conhecimento do território, você já se sente aliviado, porque você tem uma certa liberdade. Quando a gente fala de autoconhecimento, nós não estamos falando de geografia. Nós estamos falando de uma geografia exterior, nós estamos falando de uma geografia interior que é responsável também pela nossa liberdade. Porque quanto menos conhecimento dessa geografia interior, que vamos dizer assim, a representação simbólica do autoconhecimento, menos liberdade nós teremos, porque imperfeição é uma coisa que escraviza.
O mal que todos nós carregamos é uma coisa que escraviza. Vocês querem ver? O livro Céu e Inferno, se eu não me engano, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Nesse Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, tem vários itens em que eles fazem um código, como se fosse um código penal, só que com regras espirituais. E num desses itens lá, dentre vários que eles levantam, eles dizem o seguinte: para cada virtude adquirida pelo ser, existe uma alegria que lhe é uma consequência. Para cada imperfeição do ser, existe uma tristeza que lhe é consequência. Ou seja, para cada imperfeição que nós cultivamos, existe uma limitação, consequência daquela imperfeição. Por quê? Porque a pessoa impaciente, ela não pode colher os mesmos frutos resultantes da paciência, porque ela não tem aquela característica. A pessoa que ela é generosa, que não é generosa, que ela é egoísta, ela não pode colher os mesmos frutos da pessoa generosa. Ou seja, o conjunto de qualidades representa graus diferenciados de liberdade que o espírito pode conquistar. E o conjunto de imperfeições representa o conjunto também de limitações que o espírito pode cultivar dentro de si mesmo, impossibilitando voos mais efetivos rumo à sua própria felicidade. Porque se para cada alegria existe para cada qualidade existe uma alegria que lhe é correspondente, logo a felicidade precisa ser encarada por nós como somatório das nossas qualidades desenvolvidas no seu mais alto grau. Aí é a postura de liberdade que todos nós podemos alcançar através desse desenvolvimento pessoal. E esse desenvolvimento pessoal proporcionado pelo autoconhecimento é o ponto de partida. É o ponto de partida. Agora, é preciso a gente se perguntar como que a gente pode combater o mal dentro de nós. Quais são as regras? Quais são os caminhos que favorecem esse combate ao mal interno? Porque Jesus ele nos fala uma frase que eu já tive a oportunidade de dizer aqui outras vezes, que é o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas a espada. Está lá no Evangelho de Mateus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas a espada. Não cuideis que eu vim trazer a paz, mas eu vim atear fogo sobre a terra e eu quero mais é que esse fogo se espalhe. Em uma outra passagem, Jesus parece cair em contradição. Porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 27 a 29, Jesus ele nos diz o seguinte: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbes o vosso coração, eu venci o mundo. Essa é a passagem. Então vejamos bem, vamos comparar as duas mensagens. Em uma, Jesus fala: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Em outra, Jesus diz o seguinte: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Então quer dizer, em qual a gente pode acreditar? Na mensagem que ele fala que não veio trazer a paz, ou na mensagem que ele falou que nos deixaria a paz? Sabe por quê? Não existe contradição. Porque Jesus estava falando de paz diferente uma da outra. Porque a paz que Jesus não veio trazer é a paz do mundo. A paz proporcionada pelo conforto na matéria, no materialismo. Essa paz Jesus não trouxe absolutamente. Jesus ele trouxe sim a vontade de luta para superar a opressão da matéria que nos induz inadvertidamente a buscar o conforto a qualquer custo. Então essa paz Jesus não prometeu. Agora, a paz que ele nos deixou é a paz de consciência. A paz de consciência, sim, ele nos deixou. E essa paz de consciência, ela só pode ser almejada,
ela só pode ser conquistada naquele que sabe aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá, lhe oferece, para que esse enriquecimento espiritual aconteça de fato na sua intimidade. E você quer ver que não é muito difícil achar essas oportunidades para crescer e alcançar a paz consciencial. Às vezes, num trânsito, você adquire essa possibilidade. Num trânsito. Porque vocês já pararam para pensar o tanto de oportunidade que a gente joga fora, de crescimento espiritual, de conquista da paz, em pequenos acontecimentos do dia a dia que nos desagradam e que muitas vezes são responsáveis por nos tirar do eixo? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu estava descendo a rua Pernambuco, ali depois da rua Pará, naquele ponto da rua Pernambuco que desce, né? Não é no ponto que sobe, é no ponto que desce, lá embaixo. Ali então eu estava virando a rua Pará para descer a rua Pernambuco, e quando eu estava no meio do quarteirão, tem uma outra rua que vira assim, e que tinha um carro parado na esquina, e eu acelerei. Eu falei assim, não é possível que esse carro vai acelerar e vai entrar na minha frente. Estava com pressa de chegar em casa. Pois o carro acelerou e entrou na minha frente e foi descendo o morro devagarzinho. E aquele morro ali eu gosto de descer embalado. E aí o que acontece? Aquilo ali me desagradou profundamente, quer dizer, uma coisa à toa, uma coisa pequena. Só porque eu estava querendo descer um morro rápido, de carro, um morro que eu estou acostumado a descer rápido, e um carro virou a esquina e entrou na minha frente e começou a descer mais devagar, e não dava para me ultrapassar porque estava vindo uma série de carros na outra mão. E aquilo ali me irritou. Aí eu perguntei assim, nossa, um acontecimento desse tamanho. Aí depois eu fiquei refletindo, eu caí em mim imediatamente. Eu falei assim, um acontecimento desse tamanho já é capaz de me irritar, eu não estou preparado para a vida. Porque se um acontecimento desse tamaninho é capaz de nos irritar, será que a gente está preparado para lidar com os grandes acontecimentos que fatalmente chegarão e que vão requerer de nós uma dose de autodomínio muito grande? Uma dose de autocontrole muito grande? Então, às vezes, um café que não sai do jeito que você queria já te tira do eixo. Às vezes, uma resposta atravessada de alguém que você nem tem muito contato já te tira do eixo. Às vezes, um pequeno acontecimento te tira do eixo. Quer dizer, se até esses pequenos acontecimentos nós não somos capazes de aproveitá-los, porque eles representam para nós oportunidades, o que dirá os grandes acontecimentos? Os verdadeiros testes existenciais que concorrem para a elevação do espírito. Então eu costumo dizer o seguinte, a vida ela vai nos proporcionando pequenos testes, pequenas contrariedades, a fim de nos qualificar. O nosso olhar perante a essas contrariedades que são pequenas, deveria ser um olhar de como se fosse aquela escola primária que vai te preparando nas primeiras letras para que um dia a gente possa se qualificar para a universidade. E o dia a dia é um beabá, é a representação de um ensino do alfabeto para as crianças, que somos todos nós em matéria espiritual, para que um dia a gente possa adentrar a universidade. A universidade que já é uma representação simbólica do espírito, que já é capaz de representar grandes exemplos de autodomínio, grandes exemplos daquele que já conquistou uma condição de pacificador. Porque existe uma bem-aventurança de Jesus que é muito parecida com uma outra que eu gostaria de explicar para vocês aqui, porque lendo rapidamente muitas vezes pode gerar confusão, que é a bem-aventurança. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Essa é a primeira bem-aventurança.
A segunda bem-aventurança, que parece ser igual, parece que Jesus está repetindo, parece que Jesus está dizendo a mesma coisa, é a seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, primeiro Jesus fala, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Depois Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a gente lê apressadamente, a gente acha que Jesus repetiu, ou que está dizendo a mesma coisa. Mas existe uma grande diferença entre alguém ser brando e pacífico e alguém ser pacificador. Porque existe uma divisão didática que a gente precisa explicar dessas duas bem-aventuranças. Porque nós estamos em busca de nos tornar pacíficos primeiro. Ser pacífico, ser brando, é uma conquista que vem antes de uma condição de pacificador. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os brandos, ele está dizendo de uma primeira etapa de evolução espiritual, do espírito que já atingiu a brandura, que já atingiu a paz para si. Depois, quando ele fala bem-aventurados os pacificadores, ele está falando de um espírito que já foi além da brandura pessoal e ele já consegue pacificar o outro. Ele já tem condição moral para levar a paz para o outro. Vocês querem ver um exemplo? Gandhi, Mahatma Gandhi na Índia. Mahatma Gandhi, para libertar a Índia, ele teve que atingir uma condição de pacificador para que ele pudesse pacificar toda uma população que estava querendo guerra civil, que estava querendo pôr os ingleses que dominavam a Índia naquela época para fora através da violência. Então ele teve que se tornar primeiro um pacífico e um pacificador depois, para que ele pudesse transmitir aquela paz para aqueles outros espíritos que se encontravam agitados e queriam a confrontação. Se ele não tivesse atingido a brandura primeiro, ele não teria conseguido êxito na sua missão, que foi ter libertado o país sem derramar uma gota de sangue. Aliás, ele derramou uma gota de sangue, a dele próprio. Porque esse geralmente é o destino, né, de grandes espíritos missionários que passaram pela terra. Sócrates, Jesus, Mahatma Gandhi, entre outros. Então, o Mahatma Gandhi, na Índia, para ele poder ser pacificador, ele desenvolveu primeiro a brandura e a paciência dentro de si. E aí depois a segunda condição, para além da brandura pessoal, é a pacificação. Por quê? Porque, por uma matemática muito simples, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se eu não tenho paz interior bem estruturado dentro de mim, e eu vou querer apagar um fogo, e eu vou querer solucionar um conflito, talvez eu piore aquele conflito. Porque eu ainda não tenho a brandura, porque eu ainda não tenho a paz. Eu não estou dizendo isso a fim de que a gente não possa interferir na medida do possível, aonde a gente pode interferir. Mas nós precisamos compreender que para que a gente possa ter eficiência naquilo que a gente faz, é preciso a gente ter vivência de qualidades que muitas vezes são indispensáveis para a resolução de determinados problemas, que sem elas são praticamente impossíveis. Ninguém coloca fim a um conflito doméstico se ele não é aquela antena capaz de não estar submetida às interferências do tempo, né? Se ele não é aquele ponto firme dentro do lar, que não se deixa abalar. Uma pessoa, para pacificar um lar, ela precisa ter uma estrutura, primeiro, de um certo desligamento do conflito, não indiferença, mas um desligamento do conflito, e uma forma de interferir pacificamente, medindo muitas vezes até as palavras, que é uma coisa que fatalmente a gente erra uma vez ou outra, né? E no caso pessoal, eu erro sempre, né? Às vezes você tentando acertar com as palavras, quando a gente ainda não é pacificado,
a gente acaba, a nossa própria palavra, por mais carregada de boa vontade que seja, acendendo um conflito ainda maior. Então, aquele que busca verdadeiramente se pacificar, ele precisa buscar essas oportunidades pequenas do dia a dia para se qualificar cada vez mais para a conquista dessa paz indispensável. E aí é uma paz que a gente deve buscar primeiro no pensamento, nas palavras, para que elas se convertam em ações. Porque aqui a gente pode expressar, a gente pode colocar que esse mal, ele se expressa de várias formas. Ele se expressa primeiramente através dos nossos pensamentos, que muitas vezes se encontram desequilibrados. E quando o pensamento está desequilibrado, ele se converte em palavras desequilibradas. E das palavras para a ação, é um movimento muito sutil necessário para que se converta. Então o pensamento ele é a raiz de tudo. Um pensamento violento, um pensamento desequilibrado, um pensamento perturbado, ele vai se converter em palavras da mesma natureza. E essas palavras da mesma natureza, para desencadear em ações, vai ser um movimento muito curto, um movimento muito rápido. Então, combater o mal na sua origem é combater o mal no pensamento. Porque muitas vezes aquilo que nos desagrada faz com que a gente passe a cultivar determinados pensamentos para lidar com aquele problema. Só que a gente tem que analisar se esses pensamentos são saudáveis e se eles são capazes de verdadeiramente resolver o problema. Porque senão a gente entra numa confusão mental que vai se refletir em algum momento em uma maior perturbação e não solução da situação. Então é por isso que a espiritualidade sempre coloca para a gente, né, vamos vigiar o pensamento, porque o pensamento não deve representar para nós aquele cavalo desgovernado, que a gente não sabe para onde vai. O pensamento ele deve estar sob as nossas rédeas. Pensamento deve ser um cavalo domesticado. O problema é que o nosso cavalo, ele não é domesticado. Ele não é domesticado ainda. Porque o nosso pensamento é uma coisa quase que incontrolável. Vamos parar para a gente analisar. Será que o nosso pensamento eu controlo? Ou será que o meu pensamento me controla? É uma coisa que a gente... Porque existe uma soberania sobre o nosso pensamento, que é a soberania da nossa consciência. Ela que deveria domesticar os nossos pensamentos. Só que nem sempre é assim que funciona. Os nossos pensamentos, influenciados por uma correnteza de pressão do meio, de pessoas, de energias, de espíritos, vão condicionando o nosso pensamento a determinado padrão que muitas vezes faz com que nós sejamos totalmente condicionados aos nossos próprios impulsos desencontrados, desequilibrados. Então, educar o pensamento é fundamental para se educar. Eu sempre costumo dizer que, se você for parar para pensar, quem sou eu? Quem sou eu? A resposta não é difícil. Eu sou os meus pensamentos. Eu não sou nem tanto aquilo que eu falo, e eu não sou nem tanto aquilo que eu faço. Mas eu sou aquilo que eu cultivo interiormente. Porque aquilo que eu faço e aquilo que eu falo é muito uma exteriorização submetida à nossa capacidade de falsear. Agora, o pensamento, não. O pensamento é mais difícil você falsear o pensamento. A gente falseia a palavra, porque muitas vezes a gente fala uma coisa e pensa outra. Então, aquela palavra sua representa um ato de falsidade. Se você está falando uma coisa e está pensando outra, você está sendo falso. Se você está fazendo uma coisa e você está pensando outra, você está sendo falso. Quem está sendo verdadeiro? O verdadeiro é só o pensamento. A falsidade é aquilo que se exterioriza. Mas aquilo que não se exterioriza é coerente. Aquilo que não se exterioriza é a sua identidade. Então, quando a gente vai falar de reforma, no sentido de combater o mal, nós temos que remontar às raízes. As raízes do problema, que é o pensamento. É o pensamento, porque ali é a fonte de tudo. Eu até costumo brincar, né? Já brinquei aqui no Jesus de Nazaré várias vezes,
no sentido de passar uma fórmula para a gente poder analisar se o nosso pensamento vai bem ou se o nosso pensamento vai mal. É só a gente pensar o seguinte: imaginem vocês se o seu pensamento, se você perdesse o filtro entre pensamento e fala, nas próximas 3 horas. Nas próximas 3 horas, a partir do momento em que vocês saírem do centro de Jesus de Nazaré, vocês vão perder o filtro entre pensamento e fala. Tudo aquilo que você pensar, você vai falar. Pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou. Estaria legal? Vocês poderiam ir para casa tranquilo, assim? Não, acho que todo mundo sairia correndo para o mato. Né? Essa é a verdade. Porque o nosso pensamento ainda está tão deseducado que, se o nosso pensamento ele fosse exteriorizado de uma maneira compulsória, nós nos sentiríamos um constrangimento profundo perante eles. Agora, é bom que se diga que um espírito superior, ele não teria esse constrangimento. Porque como eles já conseguiram reformar a origem do mal, não reformar completamente, mas reformar em grande medida a origem do mal que está no pensamento, a exteriorização compulsória do pensamento não representaria grande constrangimento. Porque o espírito já está educado onde precisa estar educado. Então não representaria constrangimento. Nós temos que buscar uma reforma tamanha através desse combate ao mal, de maneira que o nosso pensamento não nos cause constrangimento se ele fosse exteriorizado. Aí o mal vai estar sendo combatido de fato. Enquanto isso, vai ser simplesmente jogo de palavra, vai ser simplesmente movimentos muito superficiais que a gente pode empreender para a reforma íntima. Né? Porque a origem de tudo está no pensamento. Vamos ler aqui a mensagem de Emmanuel, que a gente já vai caminhando para os minutos finais, em que ele diz o seguinte: a lição é vencer o mal, numa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aí Emmanuel coloca aqui para nós a explicação dessa passagem. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar a firmeza e a vigilância. Então aqui, para combater o mal, muitas vezes é preciso firmeza e vigilância. Aqui ele está falando de um mal externo ainda. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei muito daquelas cidades do nosso lar, e não só de nosso lar, mas também do livro Os Mensageiros, de André Luiz, do livro Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz relata que determinados campos de socorro no plano espiritual, eles eram cercados por correntes elétricas, que não permitiam a aproximação de determinados espíritos perturbadores. Então é interessante isso aqui, porque muitas vezes o mal ele vai precisar de alguns elementos dissuasivos para que ele não possa obter êxito na sua vontade de perturbar, na sua intenção de perturbar. Inclusive, nas obras de André Luiz também relatam determinados canhões com dardos magnéticos, capazes de dissuadir espíritos que pudessem entrar dentro de determinados espaços para causar perturbação. Então vejam vocês que muitas vezes o mal ele precisa de uma certa firmeza para delimitar até onde ele pode ir. Então isso aqui é muito interessante para a nossa reflexão, porque a espiritualidade também age com firmeza em determinadas ocasiões. É preciso essa firmeza. Porque às vezes a gente acha assim, ser brando e pacífico é uma postura de ser molenga. Não, não é. É uma postura de firmeza. É uma postura de enfrentamento, mas é uma postura que requer sabedoria nesse enfrentamento, porque senão acaba em violência.
Porque Jesus, ele sempre teve uma postura enérgica no combate ao mal, mas ele nunca foi violento. Então ele sempre foi firme, ele sempre foi enérgico, mas nunca foi violento. A gente não pode confundir as duas coisas. E aqui ele continua o seguinte: ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo: não deixeis vencer pelo mal, não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Prosseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar no nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam o próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai o amor aos que vos odeiam. E nesse perdoai 70 vezes 7 aqui, que se eu não me engano a conta dá 490 ou 470, alguém aí me ajude, mas 70 vezes 7 eu acho que é 470 vezes, ou 490, uma coisa, 490, né? Aí chegou uma mulher um dia no Chico Xavier falando assim: ah, Chico, Jesus ele falou uma coisa que eu já consegui cumprir. Jesus falou que é preciso perdoar 70 vezes 7, dá 490, e eu já perdoei meu marido isso. Posso matar ele agora? Posso matar ele agora? Aí Chico falou assim: não, minha filha, calma aí. Emmanuel falou assim com ela, fala para minha irmã, para nossa irmã, que é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Então aí ela falou: não, então tem ainda mais o que perdoar. Então é cada ofensa 70 vezes 7. Então cada ofensa diferente, né, é preciso se perdoar aquela ofensa específica 490 vezes. Isso aqui é uma brincadeira, é claro, é porque a gente precisa perdoar sempre. Porque o perdão ele faz bem para aquele que perdoa primeiramente, e não para aquele que recebeu o perdão. E aqui Emmanuel finaliza no seguinte: podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever a própria órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração com um bem restrito. Então, essa lição, meus amigos, de vencer o mal, e que eu deixo aqui como as palavras finais dessa reflexão, é substituir o mal com o bem. Substituir o mal com o bem. Porque muitas vezes a gente tem aqueles determinados impulsos mais grosseiros que são difíceis se você for querer bater de frente com eles. Qual seria um movimento inteligente para a gente superar esses males que a gente traz dentro de nós, sem essa confrontação que gera tanta angústia, porque muitas vezes nós somos derrotados por esse enfrentamento. Às vezes a pessoa vai combater uma imperfeição, às vezes a pessoa vai combater algum mal que traz em si, aquele mal dá uma surra nela, porque ela não consegue ter força para combater, e a pessoa logo joga a toalha. Se vê desanimado porque não deu conta de superar uma imperfeição que ainda prepondera dentro dela mesma. Isso acontece com frequência. Às vezes a gente reconhece determinada imperfeição, vai tentar enfrentá-la, mas como a gente tenta enfrentar da forma incorreta, essa imperfeição acaba prevalecendo sobre aquele nosso movimento e a gente desanima.
Ah, não, então as coisas são como são, joguei a toalha, vou deixar para a próxima reencarnação trabalhar isso daí. Mas o que acontece? Talvez seja o método, a estratégia que esteja equivocada. E aqui, a recomendação de Emmanuel são estratégias eficientes para se combater o mal, que é buscar fazer o bem. Então, muitas vezes, eu, na minha luta interna, tentando vencer determinada imperfeição, eu não vou conseguir obter êxito como eu deveria obter. Mas eu buscando meios de fazer o bem, de desenvolver o bem, eu vou dissolvendo aquele mal cultivado dentro de mim, sem mesmo me dar conta disso. Eu vou adquirindo mais força, mais resistência perante esses impulsos. Então, buscar fazer o bem é uma excelente ferramenta para a gente poder se distrair, para a gente poder combater essas sombras. Porque toda vez que a gente busca um trabalho, não é sinal que a gente está perfeito. É sinal que a gente está buscando dissolver a imperfeição através do trabalho. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho qualidades para fazer determinada coisa. Eu ainda preciso de qualificação intelectual, eu ainda preciso de qualificação moral. Mas a gente desconsidera que o próprio trabalho, ele é um elemento para a qualificação da pessoa. É através do trabalho que a gente vai se qualificar. A gente não vai se qualificar para depois trabalhar. A gente se qualifica com a tarefa. Porque na seara de Jesus, o único espírito perfeito é Jesus. Se a gente está na seara de Jesus, a gente não precisa buscar a perfeição para adentrar a seara de Jesus. Porque o único modelo de perfeição que a gente tem é Jesus. O restante dos outros espíritos estão todos a caminho. Todos trazemos determinadas dificuldades que precisam ser superadas com o trabalho renovador. Quando Jesus escolheu os apóstolos, escolheu os seus discípulos, ele sabia das imperfeições de cada um deles. Jesus, ele sabia que Pedro era covardão, ele sabia que Judas iria o trair em determinado momento, ele sabia o que alguns apóstolos iriam dar no pé naquele momento de tensão da crucificação, sabia de tudo. Só que ele escolheu mesmo assim, porque ele sabia que o trabalho qualificaria aqueles espíritos. O trabalho qualificaria aqueles espíritos. Então é isso, porque a gente vai adquirindo mérito, nós vamos adquirindo iluminação, nós vamos adquirindo qualificação para superar esse mal através do trabalho que realmente representa para nós um dissolvente das nossas imperfeições. Um dissolvente. Eu lembro de um episódio da vida do Divaldo Pereira Franco, que ele estava se sentindo sem moral para fazer palestra. Ele fala assim, como que eu vou fazer palestra se eu me sinto tão sem moral, tão sem qualificação moral para falar? Aí a gente fica pensando, né? O que eu estou fazendo aqui? Se o Divaldo estava sentindo isso, né? Deixa eu pôr minha trouxinha nas costas e sair de cabeça baixa. Mas aí Emmanuel dá uma lição, não só para Divaldo, mas para todos nós. Que ela diz o seguinte para ele: meu filho, levanta e vai fazer seu trabalho. Porque só cai quem está andando. Cair é natural, mas se levantar é um dever. Você caiu, você está se sentindo aí, você está com a consciência de culpa porque você errou, e errou de fato, mas você está tentando acertar com sinceridade. Então levanta e se propõe a tarefa, porque cair é natural, mas se levantar é um dever. Então errar em alguma medida todos nós vamos, mas se deter no erro é que nós não podemos, porque se deter no erro é fazer com que o mal predomine. Vencer o mal significa revisar a cada dia os nossos erros e adotar novas posturas de vida daqui por diante. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, intitulado Sede Perfeitos, tem uma lição intitulada O Homem de Bem, que também é vários itens que nos falam sobre as qualidades do homem de bem. E uma dessas qualidades, num item específico lá, diz o seguinte: o homem de bem é aquele que estuda as próprias imperfeições e se esforça a cada dia em combatê-las. O homem de bem é aquele que sabe reconhecer em si, a cada amanhecer,
o que há de melhor do que na véspera. Ou seja, a cada amanhecer, o indivíduo precisa reconhecer em si algo de melhor do que do dia anterior. E para que isso aconteça, é preciso um trabalho de revisão constante, que nem sempre a gente está acostumado a fazer. Ou se está, a gente está acostumado a fazer dia 31 de dezembro, aquela virada de ano, carregada de superstições, em que a gente faz um balancete do ano que passou e não lembra de nada. Porque se você está no dia 31 de dezembro e tenta fazer uma retrospectiva, você jamais vai lembrar com eficácia no que aconteceu com você dia 24 de março, dia 3 de julho, dia 26 de agosto. Você não vai lembrar com nitidez. É por isso que Santo Agostinho diz que esse trabalho de revisão de como foi o ano deve ser um trabalho de revisão de como foi o dia. Ou seja, acontecer com mais frequência, com maior frequência, para que a gente possa adquirir uma estratégia adequada em vencer o mal que existe dentro de nós. Agradeço a você esse momento, essa paciência, muita paz e até a próxima.